O que é uma doença psicossomática? No estudo de hoje, nós vamos entender como isso pode afetar o nosso bem-estar e também nós vamos ver o que a Bíblia nos fala sobre esse tema. É agora no programa Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? Estamos começando mais um programa Escola Bíblica aqui pela TV Novo Tempo, o canal da Esperança. Estamos iniciando mais uma semana. Estamos iniciando um novo estudo desta temporada aqui no programa Escola Bíblica que estamos estudando a revista Mente Feliz. Como você ter uma melhor saúde emocional? Não sei se você já pediu a sua revista, se você ainda não pediu, quero te motivar agora. Nós chegamos à nossa sexto tema dos 8 temas. Deixa eu só passar aqui, ó, você que não está acompanhando a nossa temporada, mas está assistindo a gente pela primeira vez, já falamos sobre ansiedade, tristeza e depressão, o desafio de a gente perdoar, como resolver problemas familiares e conjugais. Trabalhamos na semana passada os desafios das compulsões, as obsessões, os vícios, como a gente pode vencer, sempre com orientações técnicas e também com orientações bíblicas. Essa nossa revista, Esperança, Mente Feliz, foi escrita pelo Dr. César Vasconcelos, ele que é um psiquiatra, ele que tem um quadro aqui no programa Vida e Saúde, que é o quadro Claramente. Então, fica aqui a minha motivação para você. Vamos começar hoje falando sobre a doença psicossomática, a relação que existe entre corpo e mente. Isso mesmo. Você já sentiu aquela dor assim, sabe? E a dor física, resultado de uma tensão emocional? É isso mesmo. A gente vai trabalhar qual a relação que existe entre corpo e mente. Agora, peça a sua revista Esperança, pode ser por ligação, pode ser pelo WhatsApp. Então vamos lá, vamos começar pelo nosso WhatsApp. Você pode mandar uma mensagem agora, é o 12982 44 44 49. 12982 44 44 49. Só você mandar uma mensagem, vai aparecer aí, vai ter um link para o site. Se você não quiser ir para o site, quiser definir na conversa do WhatsApp, é só continuar conversando, tá bom? Então mande uma mensagem agora. Você também pode ligar, nossa equipe está pronta para te atender, é o 0 operadora 12 21 27 31 21. 0 operadora 12 21 27 31 21. Peça a sua revista Esperança Mente Feliz. Acho que eu não falei, mas no final de cada tema a gente tem um QR Code com uma videoaula. Além de a gente conversar aqui no programa, você também tem as videoaulas de cada tema apresentado aqui. Eu tenho certeza que vai ser uma grande bênção para você. Vamos orar para que o Senhor nos dê iluminação nessas reflexões que a gente vai fazer nesses próximos dias sobre a relação que existe do nosso estado emocional com o nosso bem-estar físico também. Vamos orar? Pai, nos dê agora capacidade, lucidez, para a gente conversar sobre esse assunto, que a gente faça profundas reflexões de como estamos vivendo nossa vida. Quanto temos nos preocupado, cuidado com o nosso bem-estar físico e o nosso bem-estar emocional. Porque o Senhor deseja que a gente tenha uma vida plena, uma vida feliz, mas muitas coisas, Pai, às vezes ao longo do dia, da correria, nós negligenciamos. Que essa temporada esteja nos fazendo refletir e mudar de direção. Eu clamo por isso. Que a Tua bênção esteja sobre cada casa, cada família, em nome de Jesus. Amém. É isso aí, vamos lá. Vou colocar aqui a nossa revista para que você visualize e durante o programa você não deixe também assistindo, ouvindo, sendo motivado aí e pedir a sua revista. Vamos conversar então, nosso tema 6, as doenças psicossomáticas, corpo e mente juntos. Eu já falei um pouquinho sobre isso aqui, em outro momento, sobre essa relação direta que existe e a forma como Deus nos vê
que nós somos um ser físico, nós somos um ser emocional, nós somos um ser social, nós somos um ser espiritual. Ou seja, tudo isso está ligado, nós é que separamos isso e às vezes até na fala, né? A doença psicossomática é a que se manifesta no corpo, eu até dei o exemplo, né? Com sintomas e lesões físicos ou funcionais, mas cujo principal se origina na mente, em conflitos psicológicos, muitas vezes por causa do constante estresse mental. Está lá na página 38 da nossa revista Esperança essa definição. Portanto, quando você ouvir falar sobre uma doença psicossomática, você sabe que é dores físicas que nós sentimos como resultado de algo que nos perturba emocionalmente, de um estresse emocional, de um excesso de preocupação. E aí, neste caso, né, e a gente vai ver adiante, você precisa trabalhar qual é a origem disso. E é possível que você já tenha ido ao médico, feito exames, e você perceber que a essência disso não é diretamente o problema físico. Por isso você não vai tratar o problema físico, você vai tratar o problema emocional. Então há uma relação direta, e a gente vai ver isso biblicamente, a relação que existe entre aquilo que nós pensamos, como nós estamos emocionalmente, com aquilo que nós sentimos fisicamente. E ao contrário também, quando nós nos preocupamos fisicamente, quando fazemos exercício, quando dormimos bem, isso vai contribuir para o nosso estado emocional, vai produzir hormônios que vão nos dar satisfação. Então vejam que há uma ligação direta. E também você vai perceber que o nosso estado espiritual vai contribuir também para o nosso bem-estar físico e para o nosso bem-estar emocional. Então, há uma ligação direta. Eu gostaria que você tivesse esse olhar. Então, sua crença, sua fé em um Deus que é superior. Eu não sei qual é a sua crença, qual é a sua fé, mas é importante que nós tenhamos e que haja em nós uma busca. E eu tenho dito ao longo desta temporada que nós, independentemente da crença, nós somos seres espirituais. Isso está no nosso DNA, na nossa origem. Grande parte das doenças que afligem a humanidade tem a sua origem na mente. Nós podemos e podem ser curadas apenas pela restauração da saúde da mente. Texto que está no livro Conselhos sobre Saúde, na página 349. Então, se eu cuidasse da minha vida emocional, eu estaria bem também fisicamente, porque é um efeito direto. Não adoecemos por compartimento, separadamente. Somos um só. O corpo afeta a mente afeta o corpo. No desenvolvimento de uma doença, assim como no da saúde, há uma combinação de fatores. E esses fatores precisam ser considerados. E como eu tenho dito ao longo dessa temporada, esses textos, e esse está na página 38 da nossa revista, esses textos são para a gente fazer reflexões. Como anda a combinação desses fatores no meu dia a dia, na minha semana? Como anda a combinação desses fatores naquele descanso que é extremamente necessário, ou não há descanso? Como anda essa combinação de fatores? Como anda o seu cuidado com a sua alimentação? Como anda o seu cuidado com as horas que você precisa dormir? Como anda seu cuidado com a sua saúde física? Como anda o seu cuidado de equilíbrio no tempo de trabalho que você tem, de descanso que você precisa? E também com o seu estado emocional. Como anda a combinação? Há um equilíbrio em relação a isso? Se eu estou falando para você que talvez esteja, como se fosse colocar numa balança isso esteja desequilibrado, é hora de você pensar como eu vou voltar a equilibrar minha vida. Tempo de trabalho, tempo de descanso, exercício físico, hábitos alimentares, aquilo que eu vejo, aquilo que eu leio.
como isso tem afetado o meu bem-estar também psicológico, que vai me afetar o meu bem-estar físico. Então, é hora de a gente pensar numa forma de combinação desses fatores. Isso que o texto quer dizer. O que você pensa, a forma como expressa os seus sentimentos, como lida com as pessoas, sua alimentação, a prática ou ausência de exercícios físicos, qualidade do sono, estresse do dia a dia, entre outros, tudo isso influencia na saúde física e na saúde mental. Então a gente pode dar um exemplo, vamos lá. A forma como você lida com as pessoas, a forma como você está se relacionando com as pessoas. E vamos começar com aqueles que estão dentro da nossa própria casa, né? Aqueles que estão perto da gente. Sabe aquele grau de impaciência que você tem com o seu cônjuge, aquele grau de impaciência que se eleva cada vez mais em relação aos seus filhos, quando você não tem mais, sabe, assim, aquele tempo necessário de absorver, de sentar, de ouvir. Então, como a gente diz, né, se o pavio está ficando curto, né, você está explodindo muito rápido, é hora de você pensar que essa sua reação é resultado de uma desarmonia nesses diversos fatores que são essenciais. E, infelizmente, aqueles que estão mais perto da gente são os que mais sofrem com isso. Corpo e mente funcionam em harmonia de tal modo que quando algo é pesado para a mente carregar, em termos de tensão nervosa, tristeza ou ansiedade excessiva, é como se o corpo dissesse para a mente: você quer uma ajuda? Você quer uma ajuda? Deu para perceber aqui? Quando você coloca um peso além, então a mente diz: sim, me ajude. Está pesado lidar com esse sofrimento mental. Então a mente joga para o corpo parte da sua atenção e o corpo começa a apresentar sintomas que então são psicossomáticos. Deu para entender a ilustração? Angústia, preocupação, tensão, o dia a dia, sabe, as responsabilidades, está pesado demais, problemas no relacionamento, preocupação com os filhos, sobrecarga, contas para pagar, sabe, esse excesso de coisas, planos que você tem e às vezes você não conquista, na caminhada da vida, as surpresas desagradáveis, as decepções. Estou falando de coisas que todos nós estamos suscetíveis. Tudo isso vai ficando pesado, 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 e você precisa compartilhar isso. E nessa hora, de forma ilustrativa, o Dr. César coloca assim, o corpo diz assim: estou percebendo que está difícil aí, está pesado demais. Não está aguentando, está pesado demais. O corpo diz: posso te ajudar? Aí é como se houvesse uma descarga, sabe? Porque como eles estão ligados, são um só, e aí vem para a tensão física. E a gente vai ver na sequência que problemas emocionais mal resolvidos ou não resolvidos podem trazer seríssimos problemas físicos. Seríssimos problemas. E isso é para a gente considerar. Eu pergunto para você, está pesado demais? A carga está pesada? É hora de você compartilhar, é hora de você dizer para quem está perto de você: não estou suportando, não estou aguentando. E às vezes a pessoa pode dividir essas preocupações, estou dizendo, por exemplo, no caso da educação de um filho, de uma filha, as preocupações que você tem ali, ou às vezes até de uma ajuda profissional, a necessidade de buscar um processo terapêutico que vai te... Eu sempre digo que o processo terapêutico te elucida, sabe, te dá uma visão assim clara, não estou enxergando um caminho. Ele vai te dar caminhos que você, por si só, não consegue perceber. Esse é o grande benefício do processo terapêutico, tá? Cada pessoa terá a manifestação do sofrimento emocional em um ou mais de um órgão de choque, que é a parte do corpo, naquele indivíduo, é mais sensível às tensões emocionais. Pode ser a baixa da imunidade, por exemplo,
De alguma forma vai estourar. Dor de garganta constante, a perda da voz. Muitas vezes não é só pelo excesso da fala, dependendo do trabalho que você tem. Muitas vezes é pela sobrecarga emocional que você tem e aquilo faz com que, de alguma forma, o corpo vai responder. O corpo vai pegar aquela dor como se fosse para aliviar a mente e ele vai adoecer, aquela parte vai adoecer. Eu citei a questão da tensão, pode ser, mas a gente vai ver que isso é muito mais profundo, e essa reflexão é para nos trazer alertas importantes. Para algumas pessoas, o órgão de choque pode ser o estômago, para outros o sistema imunológico, como eu mencionei, para outros ainda, como eu falei também, o sistema muscular. Mas de alguma forma haverá uma resposta se você não cuidar, se você não tratar, se você não equilibrar. Aqui a gente tem uma referência na revista, está lá na página 39, pesquisas do Dr. Dean Ornish, que é cardiologista ligado à Universidade da Califórnia, mostraram a conexão entre doenças físicas e estado emocional. Então é só uma comprovação científica para aquilo que a gente está apresentando. Ele observou que as pessoas com ataque cardíaco têm um risco 4 vezes maior de morrer dentro de 6 meses se permanecerem deprimidas e sozinhas. Vejam como os efeitos eles são muito mais profundos, como eu mencionei, muito mais profundos. E aí é hora de perceber quanto essa carga tem sido pesada para você e quanto de urgência você deve ter agora para buscar a ajuda. Não estamos compartilhando isso com o objetivo de amedrontar, não, mas de cuidado, de preservação da vida, porque o Senhor quer que a gente tenha satisfação, que a gente tenha a vida. Então, se eu estou falando para você que está vivendo essa situação e talvez não tenha em você forças para reagir, porque às vezes há essa situação, eu quero fazer um apelo para você. Se há alguém próximo, se há um familiar próximo, diga, eu preciso de ajuda, está pesado demais. Não diga, eu preciso carregar esse peso, é assim mesmo, eu fui, né, essa é minha situação de vida. Não é assim, o Senhor não deseja que isso aconteça conosco. Você pode usar bons alimentos e mesmo assim ter problemas de saúde, porque a absorção de nutrientes não funciona bem, olha que interessante, por conta de um estado emocional depressivo. Então, o efeito não vai ser positivo, mesmo que você tenha uma alimentação equilibrada. O que você tem que fazer? Trabalhar esse estado emocional. O texto de 2 Samuel, capítulo 13, versos 1 e 2, faz a gente pensar nessa história bíblica. Tinha Absalão, filho de Davi, uma formosa irmã cujo nome era Tamar. Amon, filho de Davi, se enamorou dela. Angustiou-se Amon por Tamar, sua irmã, a ponto, diz o texto, de adoecer. Claro, aqui nós temos um exemplo extremamente negativo, mas vejam, o exemplo bíblico de que aqui é uma identificação até de uma obsessão, né, que a gente trabalhou no texto anterior, mas como essa angústia fez com que ele adoecesse, pois sendo ela virgem parecia-lhe impossível fazer-lhe coisa alguma. Vejam da ligação direta e a descrição bíblica como o estado emocional afetou o seu estado físico. Provérbios capítulo 12, verso 25. A ansiedade no coração pode abater alguém, mas uma boa palavra traz alegria. A ansiedade no coração pode fazer alguém adoecer, mas uma boa palavra traz alegria. E talvez você esteja precisando de uma boa palavra. Você sabe que eu tenho procurado todas as manhãs ter os meus momentos de reflexão,
meus momentos de meditação. Todos. E a gente produz o material para esses momentos de reflexão, devocional diário. Junto com esse devocional, eu também gosto de ouvir uma música todas as manhãs, como, por exemplo, hoje, ouvir uma música do Wesley Fonseca, Paz Só em Jesus. E, diante disso, eu quero aproveitar. Para o ano que vem, nós teremos uma meditação, um devocional diário, que é produzido pela Casa Publicadora Brasileira, Descobertas de Fé. Tá? E elas foram escritas, todas essas 300, ou melhor, aqui vou fazer a correção, Descobertas da Fé, né? Elas foram escritas, essas 365 reflexões, pelo Dr. Rodrigo Silva, pelo nosso apresentador, o Rodrigo, aqui do programa Em Busca de Evidências. Ele que é um teólogo, que é um arqueólogo, que tem habilidade na fala, que tem habilidade na escrita. Eu tenho a certeza, você que assiste Em Busca de Evidências, você que assiste os podcasts aí, que acompanha o canal do Rodrigo, eu tenho a certeza que esse material vai te ajudar a fazer diariamente profundas reflexões e vai encontrar esperança. Por isso quero te motivar. Se você deseja adquirir, é publicado pela Casa Publicadora Brasileira. Se você deseja adquirir já para o ano que vem o seu devocional diário, você pode ligar para o 0800 979 0606. Vou repetir, tá? 0800 979 0606, tá? Você também pode acessar o site cpb.com/Rodrigo Silva. Tá aqui, ó, .com.br, tá? cpb.com.br/Rodrigo Silva. Tá aqui o telefone e aqui embaixo tá o site. Eu tenho a certeza que esse devocional vai ser uma bênção para a sua vida. Eu tenho a certeza que vai ser a boa palavra que vai trazer alento para o seu coração, para te ajudar a encontrar caminhos para ter saúde emocional. É isso mesmo, porque nós acreditamos que a palavra de Deus nos traz saúde emocional. Voltando ao nosso tema, para a gente, eu aproveitei aqui para falar um pouquinho sobre isso, porque quando nós buscamos a Deus, nós vamos aprender a lidar com o nosso excesso de preocupação em relação ao que virá amanhã, porque temos a certeza do cuidado de Deus em cada momento da nossa vida. E cuidando do nosso bem-estar emocional, como resultado, vamos ter um melhor estado físico. Outro texto de Provérbios, capítulo 15, verso 13, diz que o coração alegre embeleza o rosto, aformoseia o rosto, diz outra tradução, mas com a tristeza do coração o espírito se abate. Mais um texto que faz-nos pensar que o nosso estado emocional afeta o nosso estado físico. O coração alegre aformoseia o rosto, mas o espírito abatido, diz outra tradução, outro texto, seca os ossos. E eu pergunto para você, como está seu estado emocional agora? Você precisa de ajuda. Eu te convido, vamos fazer reflexões bíblicas, vamos ouvir músicas, hinos que nos aproximem daquilo que nos traz a paz. Como eu mencionei todas as manhãs, isso faz parte do meu devocional, da minha reflexão. O dia pode ser muito desafiador, o dia pode estar carregado de muitas preocupações que fazem parte da vida, algumas delas, algumas são inevitáveis. Sabia? Algumas a gente precisa aprender a trabalhar, algumas a gente precisa aprender a lidar,
Mas é nessa hora, no aprendizado do lidar com essa situação, que a gente vai encontrando paz emocional. Logo, o nosso físico vai agradecer, o nosso corpo vai agradecer. E talvez você precise de uma ajuda profissional, como eu citei, e ela é importante, alguém que te dê discernimento. Outro texto de Provérbios, eu já citei Provérbios aqui como um bom livro para a gente refletir com excelentes conselhos. O coração alegre é bom remédio. Esse é o texto que eu estava citando. Ó. Mas o espírito abatido faz secar os ossos. O coração alegre, um estado emocional feliz, é um remédio para a gente. E aqui não é a negação dos problemas. Não é olhar para os problemas e dizer, não, eles não existem. Ou jogar os problemas embaixo do tapete. Não é isso. Não é. É encontrar caminhos. E olha, eu não sei se você tem esse sentimento, quando eu tenho uma situação desagradável e me vem assim, sabe, às vezes pelo conselho de um amigo, por uma orientação profissional, ou mesmo pela busca, pelo processo de meditação, me vem a solução e eu começo a trabalhar essa solução, o estado emocional fica diferente, sabe? A gente fica diferente quando a gente encontra a solução. Sobre tudo o que se deve guardar, Provérbios 4, 23, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Coração aqui, você sabe que é a nossa mente, aquilo que vem para cá, aqui. Eu pergunto para você nesse momento, como está o seu coração, como está a sua mente? Você tem cuidado? Você tem cuidado do que tem alimentado você emocionalmente? Você tem tratado seus vazios, suas dificuldades, aquilo que você guarda ao longo dos anos, que às vezes sozinho a gente não consegue solucionar, a gente precisa de ajuda. Eu desejo que você aprenda a cuidar das suas emoções, para que você esteja bem fisicamente. Amanhã nós vamos continuar conversando sobre esse assunto. E eu quero que você abra seu coração para que o Espírito de Deus trabalhe, para que você se proponha e busque caminhos para solucionar. Vamos orar? Pai do céu, obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque ela nos traz orientação. Obrigado por esse material que o Senhor iluminou o Dr. César para escrever, que faz com que a gente busque realmente a ajuda, que a gente reflita. E eu oro por aquele que precisa tomar uma decisão para solucionar seus problemas emocionais, que talvez hoje já estejam afetando fisicamente. Por favor, meu Pai, atua na vida desse querido em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estarmos juntos. A gente se encontra amanhã em mais um programa Escola Bíblica. Tchau.